Este é um dos maiores rios do Brasil, o Rio Tocantins, que nesse trecho serve de divisa natural entre os estados de Tocantins e do Maranhão. E justamente aqui, nesse ponto, o que une os dois estados é esta ponte, que se transformou em símbolo de uma das tragédias mais recentes do Brasil. Há um ano, parte dessa ponte desabou e 17 pessoas que passavam por aqui em carros, motos e caminhões caíram no rio. 14 pessoas morreram e 3 outras jamais foram encontradas. Você vai conhecer agora as histórias dessas 3 vítimas e das famílias que vivem um luto sem fim. A gente se prepara para perder os pais a vida inteira, mas a gente não se prepara para perder um filho. Tem vivido assim um dia difícil mesmo, porque eu penso muito nele. É a angústia de você não poder nem mesmo enterrar os seus familiares. Para chegar ao local do acidente, voamos de São Paulo até Palmas, a capital de Tocantins. Depois, percorremos 500 quilômetros de estrada até a Guiernópolis, no norte do estado. Uma pequena cidade com apenas 5.000 moradores às margens do rio Tocantins. Do outro lado, Estreito, o município maranhense com cerca de 35.000 habitantes. Até o ano passado, a ligação entre os dois estados era feita por uma estrutura construída na década de 60. A ponte que deixou uma lembrança trágica para as duas cidades. De um lado até o outro, a antiga ponte tinha 530 metros de extensão. O vão central fica justamente num trecho onde o rio Tocantins é mais estreito e, por isso mesmo, bem mais profundo. Nesse ponto, o rio tem 40 metros de profundidade. Naquele dia, 22 de dezembro do ano passado, um domingo, entre 2 e 3 horas da tarde, o movimento de veículos na ponte era bem intenso, quando alguns estalos e ruídos estranhos chamaram a atenção de algumas pessoas. Mais alguns minutos e parte da ponte veio abaixo. Sai de perto! Meu Deus do céu! Vários veículos que faziam a travessia entre Tocantins e Maranhão caíram no rio quando o vão da estrutura cedeu. O carro de seu Salmão era um deles. Ele viajava junto com a esposa, Alessandra, e o neto, Felipe, de 10 anos. A pedido da família, não vamos mostrar as fotos do menino. Felipe, ele foi a pessoa mais incrível que eu conheci e tive a oportunidade de ser pai. Era uma pessoa... Era meu filho, sabe? Os 3 pegaram a estrada nas primeiras horas daquele dia. Eles saíram de manhã e, inclusive, eu até ajudei a arrumar as coisas, sabe? Colocar no carro e tudo. Se despediram de mim às 7 da manhã, eu achando que eu ainda iria rever os meus pais e o meu sobrinho. Não vi mais. Por algumas horas, Salmão e Alessandra mantiveram contato com os 2 filhos. Eu sempre mandava mensagem para eles e perguntando sobre como que estava a situação, como estava na viagem em si. E eles estavam sempre mandando mensagem, avisando. À tarde, a falta de resposta trouxe a apreensão, o medo e depois o desespero. O tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais preocupado. Fui pesquisando, eu entrei em sites de notícias e percebi lá notícias envolvendo essa queda dessa ponte. A gente tinha noção do desabamento, mas a gente não acreditava, sabe? Que nossos pais iam estar na ponte no exato momento. Luiz Gustavo foi ao local e ajudou nas buscas. Isso é algo que me incomoda até hoje, eu não ter tido
a oportunidade de enterrar meu filho, sabe? A única coisa que eu tenho do meu filho é o dente que eu carrego. Eu carrego o dente do meu filho comigo sempre. É a única coisa que me sobrou. O corpo de Alessandra foi localizado dias depois. Até hoje, Salmão e Felipe estão desaparecidos. Eu não consigo aceitar que só desistiram de encontrar os meus parentes. Desistiram de encontrar o meu pai, desistiram de encontrar o meu sobrinho. O luto, ele é eterno, sabe? Enquanto eu não morrer, eu estarei de luto. 7 meses depois da queda da ponte, a Polícia Federal concluiu que a causa do desabamento foi o excesso de peso somado à deficiência estrutural e à falta de manutenção. Em 2020, um laudo apontou deformações na estrutura e a necessidade de reforço e proteção, justamente onde houve a ruptura da ponte. A ponte deveria ter sido interditada ou ter o seu trânsito controlado para veículos menores, para que isso não viesse a acontecer. As investigações ainda estão em andamento e sem previsão de conclusão. Por enquanto, ninguém foi responsabilizado. Quando falam que foi um acidente, me incomoda. Porque o acidente, ele é inevitável. Ele acontece. Aquilo não foi um acidente, foi uma tragédia premeditada. A mesma angústia é vivida pela família de Gessimar Ferreira da Costa, o terceiro desaparecido da tragédia. Ele tinha 38 anos, solteiro, era um dos 12 filhos de Dona Doralice. O Gessimar é um rapaz bom, ele. Eu criei ele de menino, ele é um rapazinho bom, trabalhadorzinho. Ele comprava as coisas para dentro de casa. Gessimar era vendedor em uma loja de Estreito, no Maranhão, e eventualmente atravessava a ponte para visitar parentes em Aguiarnópolis, no Tocantins. Dona Doralice sabia das condições precárias da ponte e, dias antes da tragédia, fez um alerta. Meu filho, para de passar por cima dessa ponte, que essa ponte aí tá muito perigoso. Parece que tá adivinhando. Durante um mês, as irmãs de Gessimar acompanharam as buscas, de manhã até à noite, sempre com a esperança de encontrar o corpo do rapaz. Quando encerrou mesmo a busca, aí desmoronou tudo mais ainda, porque a gente já sabia que não ia ter o corpo, pelo menos o corpo dele para enterrar. Até hoje, a família não conseguiu sequer o atestado de óbito. Um ano depois, o cenário aqui na ponte é bem diferente. Ela foi totalmente reconstruída e agora a passagem para veículos e pedestres é bastante segura. A reinauguração aconteceu há uma semana, no dia 22 de dezembro, exatamente na mesma data do desabamento e de tantas mortes. Por isso mesmo, o que foi motivo de festa e comemoração para alguns, para outros, foi motivo de dor e revolta. Na cabeceira da ponte, do lado do Maranhão, uma placa estampa os nomes das 17 vítimas da tragédia. E hoje, ele é só a plaquinha que tá lá. O nome do meu irmão Gessimar Ferreira da Costa. Do outro lado, no Tocantins, o posto fiscal agora se chama Salmão Alves Santos. É um capítulo que não fecha da história da minha vida. Homenagens merecidas e recebidas com carinho pelas famílias. Mas a data e as comemorações pela reinauguração machucaram ainda mais quem não conseguiu se despedir daqueles que tanto amavam. Eu nunca vou ter um dezembro feliz de novo. Por que não fizeram um dia antes ou um dia depois? Eu achei assim a falta de respeito com a família das vítimas.
Bom, em nota, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que abriu uma investigação para apurar as causas do colapso na ponte JK e que ainda aguarda o resultado de um laudo técnico para apontar as conclusões.